Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. A teoria dos 90 dias, as estações do ano. Este é um treinamento que eu passo para vocês já faz um tempo e há uma alquimia por trás disso. Ou seja, 90 dias é um tempo mais do que suficiente para realizar uma meta. Ou uma meta fracionada. Lembrando que a gente tem metas de curto, médio e longo prazo. A proposta das estações é justamente você começar a se adaptar, primeiro, a prestar atenção na natureza que está à sua volta, ao planeta. Eu sempre chamo a atenção para vocês estarem observando a Lua, a inclinação da Lua. Afinal, essa Lua ela tem muito a ver com, digamos assim, nosso estado emocional, nosso estado de espírito. Porque às vezes favorece algumas práticas, alguns exercícios e outras luas não favorecem tanto. Nós não estamos acostumados a utilizar a natureza a nosso favor. E essa natureza feminina, Parvati, que tudo fecunda à nossa volta, ela está sempre preparada para fecundar as nossas ideias. Mas a gente precisa estar aberto, sentir a natureza à nossa volta. Daí a invocação aqui no canal para que você entenda que, por exemplo, sábado agora, dia 20 de junho de 2020, inicia o nosso inverno. E você já parou para pensar o que você realizou nesses 90 dias do outono? O que você conseguiu realizar? Nesse ano de 2020, é o ano de toda essa crise que a gente está vivendo. E saiba de uma coisa, que o problema desta crise foi uma desvantagem, mas ao mesmo tempo uma grande vantagem. Dessa capacidade de reflexão que está surgindo agora, nesse ano, você pode estar mudando toda a direção da sua vida. E é isso que eu trago para vocês, a importância de você parar para entender que você foi capaz de fazer a reflexão, né? Ou seja, você fez toda a reflexão agora no período do outono. Basicamente, depois do dia 20 de junho, você vai perceber que o mundo vai começar a voltar ao que era antes. Começar, não quer dizer que isso seja rápido, mas agora começa um outro ciclo, né? Uma outra época. Se você parar para pensar, no Brasil encaixou quase que no outono inteiro certinho. Esses 90 dias foram praticamente dentro do Brasil encaixados perfeitamente dentro do nosso outono. E não é coincidência, né? Afinal de contas, cada país teve o seu problema dentro de uma época, né? E agora nós entramos em outra época. E eu quero ensinar uma coisa para vocês na teoria dos 90 dias, que é assim: você agora criar uma meta intermediária para realizar grandes coisas na sua vida. Ou seja, você cria uma meta e você diz assim: bom, o inverno é feito para o quê? O que é o inverno? Quais são os arquétipos do inverno? Você pode pegar os arquétipos dos países frios, por exemplo, que se encaixam perfeitamente. O urso é um deles, mas você já fez a sua hibernação no outono. Você acabou precisando viver o arquétipo do urso dentro de suas casas, hibernado, ou seja, você ficou fechado todo esse período e agora você vai ter que se abrir, né? Você vai ter que, vamos dizer assim, praticamente esta coisa da abertura, do florir, ficaria para a primavera. Mas agora você está saindo da sua toca, né? Você está começando a trabalhar novamente, começando a desligar novamente a vida. Mas existem algumas coisas que é importante você pensar. Quais são as suas metas de longo prazo?
qual meta fracionada eu posso fazer nesses 90 dias dentro da minha grande meta. Como, por exemplo, eu sempre bato na teoria da maquete, ou seja, eu posso desenvolver nesses 90 dias uma maquete da minha vida, do personagem que eu quero montar. Que tipo de protagonista desta história eu quero ser? Este é o ponto que eu sempre trago para vocês analisar comigo. Você montar a sua própria vida. É uma época de aquecimento interno, em que você se volta para fazer a sua maquete, ou seja, normalmente quando se chovia do lado de fora, se nevava, as pessoas iam para dentro, e dentro elas ali tinham que encontrar atividades, e as melhores atividades são aquelas que fazem com que você desenvolva um aspecto importante do seu desenvolvimento pessoal, do sair para fora, ou seja, é quando às vezes dentro de casa a gente acende a nossa chama interna. Barulho, desculpa aí. Nós acendemos a nossa chama interna. Então, esses 90 dias simboliza acender a chama interna, esta lareira interna que aquece o nosso lar. E isso pode simbolizar nossas emoções mais calorosas, mais quentes, ou seja, trazendo uma estrutura de vida melhor para o seu dia a dia, ou seja, em que eu desenvolvo um plano maior. E daí, nesses 90 dias, eu inicio esta jornada. Lembrando que o inverno, ele simboliza solidificação, ou seja, aonde a neve se condensa, ou seja, a umidade se torna cristalina, ou seja, ela cai em forma de flocos. É uma forma de solidificação, a umidade do ar. Lembra no curso que eu fiz aqui de 8 aspectos místicos? E tem um dos vídeos eu falo sobre o poder intocável, ou seja, existe uma energia intocável que está à nossa volta e ela pode ser acessada a qualquer momento. Lembra que eu dei o exemplo das montanhas, que no inverno, por exemplo, este ar frio, esta energia que você não vê, como o ar frio não é visto, ele se solidifica em cima das montanhas, daí se forma a neve. Para que depois, no início da primavera, comece o degelo, ou seja, derreter, começa a fluir. Há muito que se aprender com esses fenômenos da natureza, com esses efeitos da natureza. E que se você sacar o que eu estou falando, você vai colocar muita coisa importante na sua vida, muita coisa vai se tornar presente. Veja, eu estou aqui hoje tomando esses 10 minutos de sol. No inverno é imprescindível que você tome, porque a luz é uma coisa que diminui no inverno. O sol demora mais para nascer, ele se põe mais rápido, você sente tudo, então há um espaço menor de luz, acentuando as suas sombras interiores. Então o inverno tem que tomar muito cuidado, há pessoas que têm depressão no inverno. Por quê? Porque não acendem a sua chama, a sua lareira. E se tiver uma lareira acesa na casa, é suficiente para aquecer as demais pessoas. Trazer aquele aconchego, mostrar que o importante é o calor humano, a proximidade das pessoas com o calor dos corpos próximos, esquenta uma outra. Um casal no verão não se encosta porque soa, porque é quente. Mas no inverno dorme de conchinha, agarradinho, ali naquele conforto, debaixo do edredom. Tem a coisa do chá quente, desse aquecer interno. Então, nesta próxima época agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo antes, está saindo agora na quarta-feira, para você deve ser quarta-feira à noite agora, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser qualquer dia, mas eu estou gravando este vídeo aqui antes do dia 20 de junho. E essa época vai até dia 22 de setembro. Que tal a gente aqui hoje fazer uma proposta e colocar metas de 90 dias? Uma meta a se realizar em 90 dias. Ou seja, o que você quer fazer nestes 90 dias? Pode ser coisas baratas, gratuitas, como falar, eu vou tomar esses 10 minutos de sol, vou fazer a minha maquete, o meu projeto de vida,
o que eu quero de fato. Após esse outono de reflexão, eu tive tempo para refletir, de me ver, de me enxergar, de ver como minha casa foi importante para mim, o que eu preciso mudar para ficar bem aqui, né? Você vê, ainda bem que no ano passado, a lei da atração me tirou de onde eu estava. Alguns vídeos você pode ver que é dentro do apartamento. E eu, arquétipo do tigre, não conseguiria ficar preso dentro de um ambiente do tamanho de um apartamento, né? Agora nessa pandemia, nessa época que a gente viveu, eu digo para vocês que a gente aqui na casa foi muito mais feliz do que se tivesse fechado dentro de um apartamento. Mas os planos foram antes a crise, ou seja, vocês sabem que eu fiz um vídeo aqui, né, sobre a crise. De certa forma, todos os místicos já falavam desta crise, né, de tudo que envolvia esse 2020. Então estava muito nítido o que iria acontecer. Há mais coisas que vão acontecer, gente. E eu falo para vocês sempre aqui já depois de um certo tempo de vídeo, porque eu sei que muita gente para antes. E vocês que me acompanham têm acesso a informações privilegiadas. No caso, há várias correntes místicas que falam que vai haver um advento muito, muito trágico na China, né, nos próximos anos aí. Não se sabe exatamente quando, né, mas estima-se que nos próximos 5 anos, né, possa acontecer alguma coisa, né. Falam até de cair um asteroide, né, alguma coisa, um evento grave na China, né, porque o problema da China, o problema é que a China está criando um karma coletivo muito pesado. Ou seja, a China é uma nação que está perseguindo a religião, perseguindo a espiritualidade, não deixando a espiritualidade crescer, se desenvolver como ela deveria se desenvolver. Então isso tudo gera para o país uma coisa que, digamos assim, uma condensação de energia que atrai para ela, porque qualquer nação é como nós. Como eu estava falando, a lei da atração beneficiou a gente estar aqui na casa. A gente pôde passar uma época mais aberta, mais tranquila, com ar livre. Plantei flores, fizemos coisas aqui em casa, construí. Nessa época a gente produziu coisas bonitas. Agora, muita gente não conseguiu fazer isso nessa época. E, infelizmente, o país é um corpo que sofre seus karmas. Por que o Brasil sofre com a corrupção, sofre com tudo que ele passa, né? Desculpa. Por que o Brasil passa por tudo que ele passou? Se quiser escrever saúde aí, por favor, viu? Então, o Brasil é um país que ele passa por tudo isso devido ao assassinato coletivo em massa de índios. Todo país tem a sua obra, a sua história. E infelizmente o Brasil tem a sua. O Brasil vai pagar seu karma coletivo, vamos dizer assim. E todos nós pagamos o karma coletivo. E a China tem o dela. Mas infelizmente isso hoje, a China, devido aos grandes investimentos que ela tem pelo mundo afora, irá causar muitos impactos, né? Então, hoje a China não produz todo o alimento que ela consome, ela compra de fora, devido aos investimentos que ela tem. Ela tem verdadeiras colheitas já pagas antes de ser plantadas. E os agricultores já estão com todo esse dinheiro investido. Então hoje é um ciclo financeiro muito grande, envolvendo dinheiro e agricultura. Com esta crise, ela queira ou não queira, balança toda a estrutura do planeta. Países grandes como China, Estados Unidos, a antiga União Soviética, são países que têm um corpo, são pessoas, como se fossem pessoas, né? Como se fossem arquétipos. Então se você pegar o arquétipo, você vai ver 5, 10 pessoas. Quanto mais países, né? Aí dizem, né, o 144 mil, né, da Bíblia, né, que fala, né, 144, digamos, países, né, e aí, como que a gente vai falar? São 144 tipos de pessoa diferentes. Brasileira é de um jeito, inglês é de outro, espanhol é de outro.
São arquétipos diferentes, apenas isso. Humanamente, todos nós somos iguais, organicamente. Parvati nos deu a mesma constituição. A grande mãe terra nos dá todos os nutrientes que qualquer corpo precisa. Nenhum país vive diferente quem precisa de carboidrato, proteína. Isso é a mesma coisa, isso é alquimia, né? Ou seja, é o entendimento mais profundo das coisas. Mas eu quis dilatar um pouco aqui só para você abrir um pouco mais sua mente e entender que os conceitos que eu trago aqui são um pouco mais amplos do que você imagina. E eu gostaria muito que você parasse para pensar, né? Domingo agora tem o vídeo da Hárpia, né, que vai sair o arquétipo da Hárpia, muito conveniente para essa época do inverno. E depois, na sequência, nós vamos falar provavelmente sobre Águia ou Hárpia, né? Qual dos dois utilizar, em que época utilizar, como utilizar, ok? Serenidade profunda a você que nos acompanha. Eu me torno você.